Gênesis capítulo 15. Deus anima a Abrão, ele promete um filho. Como é que era o nome dele? Não é Abraão. Abrão. O nome era Abrão. Depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Escudo, olha que interessante essa palavra. Quem sabe o que é um escudo? Quem sabe o que é um escudo? Deus, ele diz para o servo dele assim: eu sou o teu escudo. Tem hora que você acha que está apanhando, que está sendo atingido, mas não está. Porque a sombra de Deus na sua vida, a presença de Deus na sua vida, vai te proteger, e no final das contas, o adversário será envergonhado e não ficará marcas na sua vida. Ele diz assim: eu sou o teu escudo. Por que Deus falou isso para Abraão? Ou para Abrão? Olha como começa o texto. Depois destes acontecimentos. Muitas coisas aconteceram antes desse encontro, desta visão, desta fala do Senhor a Abrão. Lá no capítulo 12, ele fala para ele assim: Abrão, sai da sua casa, da sua terra, da sua parentela. O que é parentela? Pai e mãe, irmãos e outros. Sai da sua parentela. Só que a parentela mesmo que exercia influência sobre Abrão era o pai e a mãe. Ele tinha sobrinhos como Ló e outros, mas a influência vinha do pai e da mãe, que não tinham uma ligação, uma comunicação direta com Deus. Então Deus falou: sai da sua terra, da sua parentela. Por quê? Porque Deus deu uma sondada no coraçãozinho do Abrão e viu muitos desejos, muitos projetos. Mas viu também que era impossível realizá-los se Abrão continuasse na companhia dos pais. Necessariamente, os pais ou parentes não são um estorvo na vida do crente, não. Mas às vezes se tornam, e as pessoas ouvem mais a parentela do que a voz de Deus. Ou quando você participa uma decisão sua a um parente, Satanás vê ali a oportunidade de falar com você. Às vezes você tem um sonho, um desejo, quer tomar uma atitude, quer se orientar com Deus, e vem um parente seu e diz: não é assim, não é bem assim, não é por aí. E está provado que só existe um capaz de me guiar nesta terra de maneira que eu consiga sucesso.
é Deus. É Deus. Então, ele falou: sai da sua parentela. Ele tinha já uma herança, um galardão, uma recompensa, alguma coisa para entregar, mas não podia ser na frente dos parentes. Não podia ser na frente dos parentes. E como Abraão, ele era muito influenciado pelos pais, Deus falou: vai para uma terra, deu a localização para o GPS dele, o endereço, nada. Abraão nem sabia para onde ia. Vai para uma terra que eu, o quê? Te mostrarei. Isso só é possível com Deus. O único ser capaz de me orientar, sem eu saber para onde eu vou, capaz de me entregar algo que eu não vejo, o único ser capaz de provocar mudanças repentinas, extraordinárias na minha vida, chama-se Senhor dos Exércitos, Deus. E ele falou: vai para uma terra que eu... Quem de nós vai entender isso? Eu como crente, eu fico pensando assim: peraí, uma terra que eu te mostrarei, mas ele não sabia para onde ele ia. Sai da sua terra, da sua parentela, você sai daí. Sai da fazenda do seu pai, sai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não questionou aonde. E uma das razões pelas quais Deus não comunicou a Abraão para onde ele ia, é que senão Abraão ia falar: pai, eu estou indo lá para tal lugar, para Canaã, eu estou indo para o Egito, eu estou indo lá para tal lugar, eu vou deixar o endereço, se eu quiser me visitar, ou se alguma coisa acontecer. Não, ele não deu nada. Os pais de Abraão, naquele exato momento, ficaram sem saber para onde ele ia, porque ele próprio não sabia para onde ia. Portanto, Abraão era um crente peregrino, sem rumo na vida. Essa expressão sem rumo na vida é o quê? Você não sabe aonde vai chegar. Não é verdade? Você não sabe para onde vai. Isto, traduzindo, quer dizer viver pela fé. Você não sabe o seu destino. Você só sabe que quem preparou o lugar, o destino, foi Deus. E Deus sempre prepara o melhor possível e entrega. Então não interessa o amanhã para mim, o que interessa é que o que Deus preparou para mim é muito melhor do que eu posso imaginar. A expressão, a palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam. Quer dizer, ninguém sabe, nós só sabemos que o que nos aguarda é muito grande, é extraordinariamente grande, mas não sabemos o que é e nem aonde está. Isso chama-se viver pela fé. Amém? Aí Abraão sai e no caminho Abraão teve muitos problemas. Abraão foi para uma terra, para um lugar. Deus falou: vou te dar essa terra, Abraão.
repentinamente veio uma seca. E ninguém achava comida nesse lugar, nessa terra. Olha lá. Havia fome naquela terra. Provavelmente, se os parentes soubessem que Abraão estava ali, iriam questioná-lo dizendo: foi isso que Deus te deu? Esse é o lugar para onde o seu Deus te trouxe? Que Deus é esse que castiga os filhos? Ah, é isso? E se eu te disser que eu já ouvi muito isso no passado? Ainda jovem, eu tinha sonhos, é claro. Eu pregava já a palavra e evangelizava, só que eu não tinha quem me sustentasse, nem a igreja que eu estava, nada. E eu ouvia das pessoas: e cadê o seu Deus? Você está desempregado, fazendo bico? Uma parente da bispa, uma prima dela, falou: vem cá, falou para mim, o que você vai dar para minha prima? Eu falei: ela está fazendo aniversário? O que você pode oferecer para ela? Eu falei: não ofereço nada, não, só tem eu mesmo. Só o pó da rabiola, pele e osso. Eu falei: só tem eu, não tem nada para dar não. Se ela quiser eu, dou aqui. Você não tem onde cair morto? Eu falei: nem vivo. Mas Deus já tinha falado: Valdemiro, vai para uma terra que eu te mostrarei. Foi um pouco mais fácil do que Abraão, porque a minha parentela já não estava perto de mim, já não queria saber de mim. Também eu era insuportável. Ainda sou para alguns. Mas, eu não tinha onde cair morto nem vivo. Mas pelo menos eu não tinha ninguém para falar: fica aqui, não vai não, nada, não tinha não. Eu já estava sem rumo, eu falei: vou continuar sem rumo, vou para onde Deus está mandando. Você vai para onde? Eu falei: não sei não, eu vou para onde Deus está mandando. Eu acho que ele vai me mandar lá para a África. E a Bíblia diz assim: o meu justo viverá pela fé. Eu não sei se você entende, você não precisa palpar, sentir, ver ou tocar o que você quer para possuir. O que você deseja, você possui no coração e Deus materializa na sua vida. Amém? Por isso, o começo do capítulo 15, depois desses acontecimentos. Aí aconteceu de tudo: seca e o sequestro do sobrinho. O sobrinho de Abraão, o Ló, foi levado cativo, escravo. Porque quando ele saiu lá no capítulo 12, ele levou consigo o sobrinho, que era um filho para ele. E aí tomaram o filho dele e o fizeram escravo. Foi levado cativo. E Abraão teve problemas sérios. Ele ficou com medo de tomar a esposa dele, a Sara. Sara já era parente mesmo dele, de sangue. E Abraão ficou andando para lá e para cá. E se os parentes estivessem perto, teriam: vem cá, você
Você sempre diz que teve um Deus, cresceu na presença de Deus, ouviu uma voz falando, sai, você saiu que nem um louco, e agora? Né? E Abraão, ele tinha Deus como a única riqueza da vida dele. Foi peregrino no deserto, e ali no capítulo 15, Deus fala com ele numa visão. E ele estava cansado de apanhar naquele deserto, vendo o sobrinho ser preso, cativo, levado cativo. Deus fala assim para ele, ó, não temas, traduzindo, não tenha medo, Abraão, eu sou o teu escudo. Quando menino, você deve ter ouvido falar lá no colégio, ou deve ter usado essa fala, essa expressão, ou numa briguinha lá, ou alguém deve ter defendido você. Vinha um menino maior que você, o meu caso era todo dia quase, né? Não sei se eu era o pivô da situação. O menino vinha, hoje eu vou quebrar sua cara. Aí eu media ele, via que ele tinha um palmo a mais do que eu, braço forte. Aí eu ficava quieto, dava um cutucão na minha irmã, na Sônia, ela falava, se você bater nele, para você bater nele, você tem que bater em mim primeiro. A grandona. Aí chegava assim, o menino saía, aí eu de trás dela assim, piscava o olho para ele. Fazia assim, ó, vem. Para bater nele, tem que bater em mim primeiro. Você já ouviu isso? Já falou? Então, essa palavra escudo, Deus está dizendo exatamente, quem mexer com você tem que mexer com ele. Quem bater em você tem que bater nele. Quem te provocar, provoca a ele. Serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários, ele disse. Existe isso, meu filho? Mas vocês estão cansados também, né? Vocês estavam ontem lá na Bahia? Por isso o delay, não é isso? Olha lá. Serei inimigo dos teus inimigos, versículo 22, ó. E adversário dos seus adversários. Qualquer desses que querem o meu fim, que até já noticiaram minha morte, enfim, e tramam contra mim, eu tenho uma coisa a dizer, eu não sou absolutamente nada. Quem é muito grande e é indestrutível é o meu escudo. Eu não sou nada. Eu sou aquele menino que fica atrás do grande só cutucando. O Senhor é o meu escudo. Diga isso. Abraão estava desanimado. Você quer ver uma coisa? Isso aí acontece com qualquer crente, né? Deus anima Abraão, ele promete um filho. Ele estava desanimado. Aí Deus fala assim, Abraão, eu sou o teu escudo. Pronto. Ou seja, quem bater em você, vai ter que bater em mim. É por aí ou não? É exatamente. Deixa no texto, por favor. E o teu galardão. O que é galardão? Galardão é bênção mesmo,
Galardão é riqueza, é prosperidade, é recompensa, é prêmio. É. Deixa no texto, por favor. E o teu galardão será sobre modo. Quem foi que falou isso? Foi Deus? Deus usou a palavra grande? O que é uma coisa grande para Deus? Eu já vi gente entrando aqui, puxa, que igreja grande. A primeira vez que você entrou aqui, você achou que era grande a igreja? Agora você acostumou, né? Tem gente que vem de fora dos estados, fala, meu, fica assim, ó. Os mineirinhos chegam aqui e falam, mas que trem danado de... É porque o trem lá, às vezes, tem 100 vagões, 150. Que trem danado de grande. Mas o mineiro já tem uma visão um pouco, né? Come trem, vê trem. O cisco que cai no olho, caiu um trem no meu olho, né? Tem a boca grande, mineiro. Vou comer um trem ali. Então, o seu galardão será sobre modo grande. E dito e feito. Aí o Abraão viu ali, ou o Abrão, uma grande oportunidade. Quando Deus aparece, ele não viu Deus fisicamente, né? Assim, de forma a poder tocá-lo. Mas Deus, aliás, tem uma palavra na Bíblia que fala da multiforme graça de Deus. Você sabe o que significa isso? As muitas formas de Deus abençoar, de Deus se manifestar a nós. Multiforme, muitas formas. Deus aparece de muitas formas, diferentes formas, tá? Deus aparece. O próprio Abraão experimentou isso. Lembra quando chegaram os homens comuns, com os pés cheios de poeira, bateram na casa dele? Era o quê? Anjos. Anjo com o pé cheio de poeira? Abraão fez um banquete para eles, olha lá. Não foi? Olha lá. Olha lá como é que Deus apareceu a Abraão. Aparecendo um camarada lá com a roupa toda suja, com fome. Você tem uma aguinha fresca aí, meu filho? Abraão falava, vou matar um cabrito tão bem gordo ali. Porque o Abraão era um homem bom. Se chegasse um fazendeiro, um empresário, ele tratava bem, mas se chegasse um andarilho também, com empoeirada, do mesmo jeito. E Abraão hospedou-os na casa, era o anjo. E Deus, ele aparece. Eu tenho comigo que Deus já apareceu muitas vezes a você e você não percebeu. E até através da palavra que você ouve num dia difícil, numa fase difícil. Por isso a multiforme graça, as muitas formas de Deus se apresentar a nós. Hoje eu tenho certeza absoluta que Ele está aqui. Absoluta. Quem tem um pouco mais de visão espiritual pode ver Deus aqui hoje. E ele disse para um assim, seu galardão será muito grande. Muito grande. Aí Abraão, puxa, Deus está falando comigo. Sabe que às vezes nós temos receio de algumas coisas.
Às vezes você deseja pedir algo a alguém ou participar do seu problema a alguém, e você não vê esse alguém há muito tempo. Ele aparece, ele chega para te visitar ou há um encontro, você, meu Deus, e agora? Falo ou não falo? Peço ou não peço? Meu Deus, eu vou arriscar. Aquele era o momento. Se Abraão deixasse passar aquele momento, porque Abraão já vinha orando, ele tinha um sonho maior. E ele já vinha orando com a mulher dele, e era improvável a realização daquele sonho. Mas quando Deus aparece a Abraão numa visão, e fala, eu sou o seu escudo, o seu galardão vai ser grande. Aí Abraão falou assim, Senhor, o que me haveis de dar? O que me haverás de dar? Se continuo sem filho e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, a mim não me deste descendência, ou seja, filhos, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Quer dizer, o Senhor está me dando muitos bens, muitas riquezas, meu gado se multiplica, né? Minhas ovelhas crescendo, minha fazenda cada vez maior, mas e o meu sonho, o meu desejo, o filho, o herdeiro, com o meu DNA, com o DNA de Sara, como é que, de Sarai, né? Como é que eu vou dividir a minha herança? Com quem? Um funcionário meu vai ser o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo, não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Peraí. Um velhinho com a esposa velhinha e estéril. Como diz nas cisneiras, entra para ver. Olha o tamanho da promessa para alguém que já estava, segundo a Bíblia, com o corpo, o quê? Amortecido. Você entende isso ou não? Você quer que eu fale? Que susto. Levasse em conta, olha lá, sem enfraquecer na fé. Ó. O que o crente não pode fazer? Enfraquecer. Embora levasse em conta o seu próprio corpo, o quê? Sendo já de quantos anos? Abraão, corpo amortecido, e a mulher estéril. Imagina o Abraão no meio dos parentes. Eu tenho uma notícia para vocês. Eu vou ser papai. Esse quartinho aí, Abraão. Não, isso aqui é para a chegada do bebê. Que bebê? Você está doido? Rapaz, esse deserto cozinhou seu cérebro. Hein? E Abraão creu na promessa. Você nunca precisou de mim. Algumas pessoas subiram aqui no altar, hoje me abraçaram. Obrigado pela sua vida. Primeiro que a vida não é minha. Eu não existo porque eu quero. Segundo que eu não faço absolutamente nada, porque quem crer na promessa de Deus, este receberá a sua herança, o seu galardão. Então, Deus falou, o seu herdeiro vai ser gerado de ti, de você mesmo.
Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que pode. Ele disse: será assim a tua posteridade, a tua descendência. Olha o versículo 6. Tem umas coisas que acontecem com a gente tem que dar um duro danado para acreditar. E tem horas que nós somos chamados por Deus para determinadas situações que não é fácil acreditar. Tão grande, tão extraordinário, tão distante que parece, não é verdade? Mas esse é o nosso problema. Aliás, o único obstáculo é isso. Por isso que Jesus usava a expressão: crê somente. Não precisa fazer mais nada, crê somente. Então, Abraão creu. Olha lá, versículo 6. Creu no Senhor. E isso lhe foi imputado para a justiça. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, lá dos seus parentes, lembra? Para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe a Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la, a terra, né? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma vaquinha nova, né? Uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades. Por que metades? Porque partiu ao meio. Uma parte da aliança, uma parte dos animais representava o pacto de Abraão com Deus, ou na ordem de Deus com Abraão, e a outra parte é como um casamento. A mulher recebe uma aliança e o marido recebe uma outra. As duas devem fazer uma só aliança, não é isso? A Bíblia diz uma só carne, não é isso? Então, metade do animal representava a aliança de Deus com Abraão, e a outra metade é de Abraão com Deus. Porém, olha lá, versículo 11: as aves de rapina. Quem sabe o que é ave de rapina? Puxa, vocês são da cidade grande, né? Tem gente que ia falar o pardal, o canário. O que é ave de rapina, igreja? Águia, urubu, gavião. Isso é ave de rapina. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, sobre o sacrifício. Porém, Abraão as enxotar, você sabe o que é, né? Quem sabe? Não sabe também? Rapaz. Espantar é enxotar. Colocar para correr, para voar, sei lá, para mandar para os quintos. Até o Abraão, que tinha uma intimidade, uma afinidade, uma obediência, uma submissão, uma ligação grande com Deus, teve estorvos, ou Satanás tentou atrapalhar a aliança dele com Deus, a realização do sonho. Toda vez que você concebeu um sonho, um desejo,
um projeto. Toda vez que você pensar, vou mudar de vida, vou vencer, vou crescer, vou superar, vou fazer assim, saiba que foi Deus que te deu, é de Deus o querer e o realizar. Mas as aves de rapinas, que muitas das vezes estão dentro da sua própria casa, vão descer sobre o seu sacrifício, a sua aliança. Quem entende o que eu estou falando? Por isso você entende agora, lá no começo, sai da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Não diga para onde vai, também não vou te dizer agora. Nem ele podia saber. Vai que Abraão não resistisse e falasse para o pai, eu estou indo para tal lugar, estou indo para Cisneiro, estou indo para... Né? Vê lá, meu filho, vou preparar umas coisas para você levar, me liga, ainda bem que não tinha telefone. Tinha os correios? Então não dava para mandar carta, não? Ih, rapaz, nem fax, nada. Hã? Nada. Mas Deus estava cuidando dele. Aliás, para cuidar mesmo de nós, só Deus. E as aves queriam comer o símbolo da aliança. Tirar dali, tirar de Abraão. Abraão pegou com tanto carinho aqueles animais, não carinho aos animais, com carinho, sabendo que era uma oferta de sacrifício para Deus, para o Pai. Eu imagino Abraão vivendo hoje, como seria a vida dele. Ele seria o principal líder do planeta e o mais rico de todos. Abraão viveu numa época difícil demais. Por que eu estou dizendo isso? Porque a aliança era feita assim, com sangue de animais. Hoje, eu e você caminhamos e vivemos e esperamos no sangue do Filho amado do Pai, do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. É a aliança definitiva. Já não se corta mais animais e oferece a Deus, não. Isso é errado. Isso não é certo. Tem muita gente ainda que faz isso, oferecendo aos espíritos. Mas não se pode fazer mais, por quê? Porque Jesus Cristo foi dado como cordeiro de sacrifício numa aliança definitiva. Essa aliança permite-nos pedir ao Pai qualquer coisa no nome de Jesus e receber. Qualquer coisa. E Abraão enxotava as aves, expulsava. A nossa vida espiritual, a nossa aliança com Deus não diz respeito a mulher, a marido, a filhos, a netos, a pais, não. A sua aliança é você e Deus, ninguém substitui Deus na sua vida. Ninguém. Ninguém. O que você faz para Deus diz respeito a você e Ele somente. Não aceite conselho de ímpios e nem se mistura com os escarnecedores. Ouça a voz de Deus e você vai ter tudo que o seu coraçãozinho deseja. Não consulte com este ou com aquele. Não se consulte, negativo.
Não tem ninguém capaz de te dar o que Deus te oferece. Ninguém. Deus, Ele chamou você. Se você se inclina para ouvir parentelas, você não ouve a voz de Deus. E os próprios parentes você não consegue ajudar. Mas se você escuta a voz de Deus, daqui a pouco os parentes vão bater na sua casa. Todos os parentes de José foram bater lá no Egito e José os sustentou. É verdade? É assim. Então, hoje Deus nos traz esse ensinamento. E é assim que Deus vai nos honrar, nos abençoar. É assim que Deus vai te honrar. Não desista dos seus sonhos, nunca. Igreja, eu não sou ninguém, igreja, mas eu queria tanto que você me ouvisse hoje. Nunca, nunca, nunca desista dos seus sonhos. Esse é um conselho meu. Um homem com corpo amortecido. As suas funções estavam comprometidas pela velhice, pela idade. Já não correspondia mais. Sua mulher nem na juventude pôde conceber. E quando estavam velhos, e Deus falou, o versículo 6 disse: Abraão creu. Não há obstáculo, não há impossíveis, não há improváveis, não há barreiras para aquele que crê. Nada. Pode parecer que você está vencido, está superado, está derrotado. Pode parecer que você está acabado, que seus sonhos viraram cinzas. Mas se você crê, você verá a glória de Deus. Fica de pé, por favor.